Olá, bem-vindo. Obrigado pela tua companhia em mais um vídeo aqui junto ao canal. Hoje eu quero falar a respeito de uma sugestão que eu pude anotar aqui nos comentários e que foi feita por uma pessoa que eu tenho um grande apreço aqui junto ao canal, que é o seu Carlos Diniz. Vamos ver como é que funciona um software chamado Make Human, que permite a gente gerar personagens, inclusive com armatures, para poder a gente utilizar nos programas de modelagem. Esse programa, inclusive, vocês podem baixar nesse site aqui, ó, que é o site makehumancommunity.org. Eu vou deixar a descrição aí nos comentários do acesso a essa página, tá? A página está em inglês. Eu queria apenas que vocês observassem que existe aqui uma informação, como eu estou usando o Google Chrome, dizendo que o site não é seguro. Então, quando eu clico aqui, aparece um alerta para que a gente não forneça dados pessoais para esse site, tá? Isso não quer dizer que o site não é confiável, pessoal. Às vezes o site não tem aí a sua certificação junto ao navegador. Então vamos lá. Aqui nessa página eu estou vendo que toda a descrição do aplicativo está sendo em inglês. Como eu tenho um péssimo inglês, eu peço para quem não entenda o inglês que use o botão direito no Google Chrome e use o traduzir para o português. A página vai ser traduzida aqui para o nosso idioma, tá? Neste ponto, nós vamos clicar aqui em baixa a versão estável, que é a versão 1.2.0. Quando nós clicamos, somos levados para uma segunda página, onde tem a condição de baixarmos o programa para a versão do Windows, para a versão do Linux e para a versão do Mac OS. Então, como o meu é o Windows, eu vou clicar no primeiro, vai aparecer aqui o arquivo que é baixado, compactado. Como eu estou usando aqui o WinRAR, que é o descompactador, eu vou usar aqui o botão direito. Ele extrai o arquivo cá embaixo, tá vendo? Aqui eu posso clicar para poder instalar, ele executa. E aqui é como qualquer programa que vocês estão acostumados a instalar no Windows, tá, pessoal? Então clica, vocês vão ser levados à página principal. Essa é a página principal, ela está em inglês e o primeiro passo aqui é a gente configurar, para quem quiser, no modo que é o modo em português. Então eu venho aqui em Settings. Veja que vai surgir uma barra aqui na lateral esquerda, que eu vou procurar o idioma que eu desejo, eu vou usar aqui o genérico português. Ele vai dizer que a gente precisa restartar o programa para poder a interface vir em português. Vou dar um OK e vou sair do programa e executar novamente para vocês verem. Resetado, vocês vão ver que eu estou aqui com a interface de nosso idioma. Primeiro passo aqui, a gente vai ver que tem um personagem e esse personagem ele pode ser visto de várias formas. Olhando aqui em cima eu posso selecionar a vista frontal, que é essa que vocês estão vendo, a vista de costa, a vista lateral direita, a vista esquerda, a vista de cima e a vista pelos pés. Posso também usar aqui o reset da área de visão, ele volta à posição inicial. Se eu quiser fazer um giro orbital na área, eu clico nessa opção aqui que é a câmera. E aqui com o botão direito do mouse pressionado eu arrasto o personagem da melhor forma que eu necessite. Aqui vocês vão ver que eu tenho algumas guias em português, arquivos, modelagem, geometria. Nem tudo ele vai traduzir, tá, pessoal? Algumas palavras aqui ainda vão estar em inglês. Então aqui em arquivos eu tenho como definir o arquivo por nome, criação, modificação, tamanho, etc. Aí eu seleciono aqui em cima a pasta onde eu quero operar com os modelos. Em modelagem, eu tenho todo o procedimento de modificação do personagem. Vocês vão ver que existe uma barra na esquerda chamada macro, que vai permitir eu trabalhar o sexo do personagem, a idade, o músculo, peso, altura, proporções, etc. Então, cada barrinha dessa aqui que eu mexa, eu vou alterar o personagem para que ele seja mais masculino ou vindo para a esquerda para que ele seja mais feminino. Vou deixar aqui no meio, tá? A idade eu faço com que o personagem tenha uma condição de um personagem mais adulto ou um bebê, se eu quiser, tá? Os músculos eu altero a massa muscular, peso, a mesma coisa. Posso dar um personagem mais magro ou mais inchado. E aqui as proporções, eu posso dar para ele mais tronco ou menos tronco. Isso aí pode ser alterado depois individualmente. Aqui eu posso alterar o personagem para que ele tenha uma característica mais africana, asiática ou caucasiana. Olhe aqui embaixo no canto esquerdo que vai aparecer o personagem que você definiu. O sexo neutro, idade de 25 anos, músculo de 48,6%, peso de 99,3%,
altura de 1,66 m. Vocês vão ver que eu criei e gerei um personagem aqui. Agora eu tenho outras abas aqui, ó, na modelagem, a exemplo de sexo, que vai permitir, se eu quiser, alterar o tamanho do seio do personagem. E se eu quiser, eu posso também, ó, atribuir ao personagem uma genitália. Aqui eu tenho como colocar o órgão genital do objeto. Eu não vou trabalhar isso aqui por respeito às crianças, tá? Então, rosto, eu vou também, ó, para aproximar um determinado ponto, eu encosto o cursor na face, aperto o Ctrl e o botão direito, eu aproximo, e aqui eu posso usar o botão do meio do mouse para dar um giro orbital. Para poder ver aqui o formato do rosto, eu vou usar o scroll e vou aumentando aqui, ele vai alterando algumas opções de uso aqui do personagem. Bem legal, né, pessoal? Se eu quiser agora ver o torso, que é como vai se comportar o tronco do personagem, eu posso voltar a visão para o modo que é o modo reset. Aqui eu posso alterar alguns parâmetros para alargar mais o ombro ou afinar mais o ombro do personagem. Posso também, ó, movimentar o que eu quiser, os braços, as pernas, e aqui eu defino na aba esquerda se eu quero modificar o pé direito, o pé esquerdo, o braço, etc. Tenho aqui o modo randômico, que vai randomizar um personagem para mim, eu não quero isso. Modo personalidade também, e a medição do objeto. Aqui eu vou dar mais ou menos pescoço para o objeto. Então, se eu quiser a altura do pescoço, posso aumentar aqui mais e posso tornar ele mais fino ou mais grosso aqui, ó, junto ao personagem. Agora eu posso vir na parte de geometria, onde eu vou criar os acessórios do personagem. Exemplo aqui, ó, tem um make humor, casual, elegante. Então aqui por categoria, na barra esquerda, vai aparecer somente o que cada categoria aqui nos permite. Então eu vou deixar somente o casual. O casual vai deixar aqui para a gente somente essas roupas. Eu vou usar aqui essa roupa casual e ele já atribui uma roupagem aqui para o objeto, tá? Se eu quiser agora um sapato, eu seleciono o sapato, vão aparecer os sapatos aqui, vou usar esse sapato, que é um tênis, ele já atribui um tênis aqui para o nosso personagem. Agora nos olhos, selecionando, a gente pode selecionar um olho de alta resolução ou baixa resolução. Não vou mexer nisso. Agora, em cabelos, eu posso atribuir um formato, aí eu tenho todos aparecendo aqui, mas aqui se eu quiser somente ver um formato, eu tenho 3 cortes aqui, que pode ser esse formato que vocês estão vendo. Eu vou usar aqui o Ctrl e o botão direito do mouse pressionado. Perceba que eu dei um cabelo aqui ao personagem. Vou usar o scroll para cima para afastar um pouco. Eu tenho um cabelo aqui atribuído ao mesmo. Os dentes aqui eu posso atribuir, dentaduras para o personagem. Aparece o dente aqui, ó, nesse intervalo. A topologia, eu posso atribuir uma topologia interessante. Então, voltando aqui ao reset de câmera, se olhar o objeto aqui pelo modo wireframe, vocês vão ver que ele tem uma topologia aqui determinada e traz uma topologia bem limpa aqui, ó, para a gente trabalhar com o personagem. As sobrancelhas, voltando ao nosso modo aqui, que é o modo visual, desabilitando aqui o wireframe, tá? Vou clicar com o Ctrl e o botão direito, eu posso atribuir uma sobrancelha para o personagem. Por exemplo, essa daqui, ó. Se eu quiser também atribuir um cílio, eu posso automaticamente jogar um cílio aqui no personagem. Vocês vão ver que vai aparecer um conjunto de cílios aqui, ó, nos olhos do personagem. Aí posso também atribuir língua se eu quiser, tá? Aqui os materiais, eu tenho como trabalhar a pele do personagem, então eu posso usar aqui, por exemplo, um formato aqui asiático para o personagem, dou uma tonalidade branca para ele, mas se eu quisesse um formato aqui também, com um tom escuro, a etnia escura, eu posso dar também para o personagem essa etnia, tá, pessoal? E temos também o modo pose. O que é o modo pose? Eu vou utilizar aqui a vista tranquila, aqui eu posso estruturar o personagem com armaduras, que são as estruturas que vão permitir a gente animar o objeto em qualquer programa de modelagem. Para o Blender existe um addon que vai permitir a gente transferir essa estrutura e o personagem diretamente para o programa através de uma conexão. Eu ainda não entendi como funciona, então vou deixar isso para um próximo tutorial. E aqui, se eu quiser agora utilizar a estrutura, eu posso usar, por exemplo, o Game Engine. Ele aplica uma estrutura bem simples aqui, ó, de games para o personagem. Vou deixar sem nenhuma, porque eu não vou usar isso agora.
Aqui eu tenho como renderizar o personagem. Então, clicando em render, eu tenho como definir a resolução de renderização que eu queira e posso clicar em render. Quando eu clico em render, ele renderiza o personagem, tá, pessoal? E se eu quiser salvar esse personagem aí em uma pasta, eu clico em salvar como. Vou definir um nome, aqui eu escolho qual é o formato que eu quero, se é JPG, PNG, vou deixar em JPG. Dou um nome aqui, teste para o personagem, e ele vai salvar isso aí, ó, numa imagem teste lá na minha área desktop, que eu defini como área para salvar. Eu vou ter esse personagem aqui com uma imagem JPG, tá? Vamos sair para configurações. Nessas configurações, a gente pode atribuir, como falei para vocês, os idiomas e utilizar outras determinações que aparecem aqui. As utilidades, nós vamos ter aqui algumas informações de recursos que foram utilizados. Se vocês quiserem ver mensagens, vão aparecer aqui, notícias. E tá tudo em inglês aqui, eu não uso muito isso, tá? Ajuda. São informações que vocês vão encontrar sobre o programa, sobre a licença, sobre o website deles, a página de Facebook e aqui onde vocês podem fazer o suporte através de questões, fóruns, etc. Aqui em Community vocês têm como fazer essa conexão para baixar esse download que vocês podem usar no Blender para poder baixar o nosso objeto automaticamente. Como eu não tenho conhecimento disso e como é que faz o procedimento, eu vou deixar para uma próxima ocasião. Agora vamos lá. Aqui eu tenho como carregar, que é carregar no formato do programa. Aqui eu tenho como salvar. E aqui eu vou utilizar um nome para o arquivo e salvo o metadata dele, tá? O nome aqui eu vou colocar teste e vou gerar aqui, ó, o yield. Ele vai gerar essa informação para criar o personagem que eu fiz. Aqui agora eu posso exportar esse personagem. Formato Filmbox FBX, porém que quando eu uso o Filmbox, na hora que eu tentar utilizar aí o modo de importação FBX lá pelo Blender, essa malha vai sair toda desorganizada. Então eu tenho que ter o addon para poder funcionar melhor o procedimento. Como eu não tenho o addon, eu posso utilizar ele aqui no formato, por exemplo, STL. No formato STL, ou então no formato colada, que o Blender carrega, eu posso exportar esse objeto. Então aqui eu posso simplesmente vir aqui em cima em File Name, dar um nome para o boneco, vou botar aqui teste de exportação, vai ser o nome do arquivo, e vou vir aqui, ó, selecionar a pasta onde eu quero salvar, vou salvar na pasta desktop, já defini a pasta, e vou aqui, ó, exportar o arquivo, vai aparecer uma barra aí embaixo, preparando a exportação, vamos aguardar até dizer que já foi totalmente exportada. Pronto, já concluída. Nós vamos voltar lá para a nossa área do Blender e para importar o formato DAI ou o formato STL ou FBX, a gente vem em Import e podemos usar aqui, ó, o colada. Vamos lá na nossa área principal, está aqui o arquivo que nós criamos, importamos, está aí o nosso boneco. Aqui a gente pode dar um move na área para ver o boneco de forma melhor, tá? E podemos utilizar aqui, ó, o recurso que é o material prévio. E temos o nosso objeto aqui, ó, adequadamente. Olhando pela câmera, vocês podem, com a câmera travada, atribuir aqui as movimentações. Está aqui o nosso modelo criado lá pelo Make Human, que a gente pode utilizar para alguma finalidade junto ao projeto. Lembrando a vocês, que caso vocês não consigam um addon ou não instalem, o próprio Blender fornece uma estrutura já aqui para a gente aplicar junto ao boneco. Então a gente pode utilizar essa estrutura para fazer a nossa dinâmica de movimento. Espero que vocês possam aproveitá-lo e usá-lo para a necessidade aí dentro dos projetos de vocês. Até o próximo vídeo.